O que esperar da próxima safra brasileira do café? Vamos trazer as informações para você, mas antes eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Deixe o seu joinha, seus comentários, compartilhe nossos vídeos. Se puder, contribua com o nosso trabalho clicando no coraçãozinho, no valeu. Notícias da agricultura. Os 2 primeiros meses de 2025 registraram fortes temperaturas, porém, uma melhor distribuição de chuvas se comparado ao ano passado. Esse cenário faz alguns analistas projetarem um ano 2026 menos complicado para os cafezais. Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, recebe Marcelo Moreira. Ele é analista de café e açúcar para Archer Consulting. Depois de contextualizar o atual cenário de altas históricas para o café, eles projetam e comentam o que esperar dos próximos meses de 2025 em relação aos preços. Em relação aos preços, a gente está falando sobre esse recorde em fevereiro, mas a gente já vem batendo recorde atrás de recorde, né? Para não falar diariamente, quase que semanalmente a gente tem um nível recorde nos preços de arábica e robusta. Tivemos, inclusive, períodos com robusta acima do arábica, que não é comum, né, para esse mercado. Mas eu queria que você colocasse qual é o período que a gente está falando de um recorde nos preços agora do café e em relação às perspectivas, o que você acredita para os próximos meses e também para a próxima safra, que deve vir em relação à movimentação de preços para os produtores conseguirem se proteger, né? Então, só uma correção. O Robusta não ficou mais caro do que o Arábica, tá? Ele ficou um pouco mais caro que aquele café tipo Rio, que é aquele café mais de baixa qualidade. Então, até o momento eu cheguei a comentar, porque o spread entre esse café Rio, né, que é o café de varrição, que é o café que ninguém quer aqui no Brasil, é café que você... Né, não tem qualidade valor inferior, né? Inferior. O Robusta ele ficou um pouco mais caro do que o café Arábica tipo Rio. Né? Então, quando teve essa demanda muito forte pelo Robusta, as torrefadoras, tanto no mercado interno como para exportação, começaram a puxar por isso porque não tinha café, né, disponível. Né? Então eu falava, gente, não tem por que o produtor vender um café Robusta de boa qualidade com 200, 300 reais mais baixo do que o café Rio. Então nós temos que puxar esse preço. E o produtor conseguiu sentar em cima do produto, né, e conseguiu chegar a valer até 200 reais por saco mais caro do que o café Rio. Hoje já voltou mais ou menos na estabilidade, porque a safra do Robusta começa agora em abril já, né? Então já tem gente na Bahia que vai começar a colher agora em abril, maio. Então hoje você está com o Robusta mais ou menos 30% mais barato do que o Arábica, né? Então aí começa a ter um pouco de sentido, porque historicamente o Robusta negociava de 15% a 20% mais barato do que o Arábica, né? Então em vaso de temperatura comum, hoje você teria que trabalhar aí com 20%, 30% de spread, né? A gente ia falar sobre perspectivas de preço, mas eu vou aproveitar e fazer um outro comentário do que a gente tem observado acontecer já no mercado brasileiro, né? Puxando o gancho dessa questão da diferença entre as qualidades de café e das variedades de café. 2 pontos. A gente observa que essas valorizações na bolsa, no mercado internacional, têm seguido e às vezes o mercado doméstico não tem acompanhado no mesmo tom, né? Tipo, não são todos os dias internacionalmente a gente vê essa valorização diária e no mercado nacional ele dá uma freada e a gente vê que o mercado está um pouco mais congelado. E um outro ponto que é essa questão de qualidade, né? Se os cafés de maior qualidade, que são os melhores pagos, se você acredita que também está tendo um achatamento assim, e uma dificuldade de conseguir passar esse valor. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essas questões, né, que estão influenciando o mercado brasileiro e por que isso está acontecendo. Então, o que acontece, Natália, quando o preço sobe muito em Nova York ou em Londres, né, você tem um descasamento de time entre o comprador e o vendedor. Porque é aquilo, você vai fazer uma conta, olha, hoje eu consigo repassar um produto para o consumidor final a 10 euros a xícara. De repente você fala assim, não, hoje a xícara, para manter a minha margem de lucro, eu preciso vender a 12. Só que a 12 o comprador não vai consumir. Então eu vou esperar um pouco para ver se o mercado vai ajustar.
E o comprador agora que está para entrar a safra, o que ele está fazendo? Está consumindo estoque, o máximo que ele tem dentro de casa, para não ter que pagar uma coisa muito cara. Porque imagina você comprar hoje um café a R$ 3.000 a saca. Daqui 2 meses o mercado cai para 2.200, ele vai perder dinheiro e o concorrente dele vai estar mais competitivo do que ele. Então, realmente é um jogo de espera, é um jogo, né, de gato e rato, né? Então, nesses momentos que o produtor tem que falar, olha, o mercado subiu demais, eu vou travar então na bolsa, eu vou travar com uma cooperativa. Por isso que a gente fala que a bolsa não é o teu inimigo. Nesses momentos, a bolsa é o teu amigo, né? Então, por exemplo, eu tive alguns produtores, colegas meus, que eles conseguiram fazer uma venda para dezembro 25 a 390 centavos por libra-peso. Hoje o mercado está 350. Né? Quer dizer, então agora o que ele vai fazer? Agora ele vai vender o café a 350, vai ver como é que está o preço, mas ele já está tendo um hedge feito. Né? Então o que acontece é que nesse momento de disparidade, de preços muito altos, você vai ter um timing aí, vamos dizer, de 5 a 10 dias para o pessoal poder sentar, assimilar os novos preços, onde é que tem, porque a cadeia toda é afetada, né? Então é o frete do navio, é a distribuição interna, é o euro e o dólar, né? A conta do real com a paridade. Então tudo isso faz preço. Então isso o pessoal tem que ter um pouco de calma e entender nessa complexidade toda, né? E a gente tem visto também a situação de algumas tradings, cooperativas, exportadoras, quem está posicionado no mercado, e você também comentou sobre o funcionamento do mercado no início desse episódio, falando que tem algumas chamadas de margem. E também, para quem não conhece, eu queria que você explicasse o que significa essa chamada de margem e qual é o impacto disso no comércio, né? Que a gente está falando no Brasil e que pode acabar influenciando para o produtor rural também, diante dessa situação de que às vezes a perspectiva dele é que suba ainda mais e ele passe a esperar um patamar ainda mais alto de preço. Então, o que é a chamada de margem? Quando você vai operar em Nova York, a Bolsa hoje está exigindo $10.000 de margem inicial, que é um depósito inicial que você demonstra que você tem capacidade financeira para poder tomar uma posição na Bolsa, comprada ou vendida. Tá? Então, vou fazer aquela conta básica. Se você for operar 100 lotes de café, que equivale hoje a 28 mil sacas, você vai ter que ter, então, 100 lotes vezes $10.000. Você tem que ter $1 milhão depositado. Isso é a margem inicial. Se você comprou café a 100, o mercado foi para 200, então você vai ter uma chamada de margem de $136 por saco. Então, se eu comprei, eu estou ganhando na Bolsa, e se eu vendi, eu estou negativo na Bolsa. Então, a Bolsa, para manter a liquidez dos participantes, ela faz o ajuste diário da posição. Então, imagina, quem comprou café a 100, tá 200, esse que comprou a 100, ele está recebendo $130 por saco. Quem vendeu tem que depositar os $130 por saco. Tá? Imagina, então, quem fez um hedge, ou quem vendeu o café a 200 centavos por libra-peso. O mercado saiu de 200 para 400. Então, o mercado saiu 200 centavos, né? Você está falando que ele aumentou em dólar $266 por saco, em reais a 5,70 o dólar hoje, ele aumentou R$1.519 por saco. Para quem vendeu 30 mil sacas de café, essa pessoa está tendo uma chamada de margem hoje de R$45 milhões. Então, você extrapola isso para 200 mil lotes que está negociado na Bolsa de Nova York no mundo inteiro. Aí você tem fundo, você tem especulador, você tem produtor. E quando você começa a ter muita chamada de margem, o dinheiro uma hora acaba. Você não tem bolso ilimitado, né? Então, como é que você faz a chamada? Como é que você garante a chamada de margem? Você vai no banco e fala, banco, eu tenho aqui 10 mil sacas de café. Eu tenho aqui um patrimônio de uma fazenda que vale R$10 milhões. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. O banco vai falar, bom, você tem um limite até R$5 milhões. Amanhã chega em 6. O que o banco vai fazer com você? Liquida a posição. Você está muito grande, você está perdendo muito dinheiro. Aí começa, então, a você ter os stops, que a gente fala. O que é o stop? É você ser obrigado a liquidar a posição. Então, nesse momento, quem está vendido desde 200 centavos, já teve gente que saiu fora 250, tem gente que saiu a 300. E como é uma coisa volátil, né, uma coisa dinâmica, tem gente que começou a entrar na posição com o mercado 250, tem gente que vendeu a 300, tem gente que vendeu semana passada a 400. Né? E aí você vai fazendo as tuas apostas e as tuas posições do dia a dia. Por isso que é muito arriscado que a gente fala. Uma coisa é você ser produtor e você fazer hedge. Então, você vendeu em Nova York, o teu café
é a tua contraparte, é a tua segurança do que você vendeu. Agora, se você vai para o lado especulativo, aí no mercado que você tem, né, um trem com uma luz acesa no fim do túnel, o que vai te pegar? É o vagalume que está vindo, é um trem. Então, hoje a gente viu que o trem do fundo comprado, realmente ele levou o mercado, né, de 250 para 440 centavos por libra-peso. Né? Quanto mais pessoas confiarem em você, mais feliz você será. Se as pessoas não confiam em você, você vai viver uma vida bem miserável. Se você quer ser feliz, você tem que se tornar alguém em que as pessoas confiam. Paulo usa Timóteo como exemplo disso. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Filipenses capítulo 2, verso 22. Paulo viu Timóteo em ação, em todos os tipos de circunstâncias, e ele o considerou genuíno, fiel e confiável. A palavra de Deus diz: e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. As pessoas sabem que tipo de pessoa você realmente é? Você já se provou confiável como Timóteo? Toda vez que você vai ao banco pedir um empréstimo, eles vão fazer uma verificação de crédito. Eles querem saber se você é confiável para receber o empréstimo. Você paga suas contas em dia? Você tem um histórico de manter a sua palavra? Você é confiável em pagar esse dinheiro de volta? Você merece o crédito? O fato é que todos ao seu redor estão verificando a sua vida a cada momento. Eles querem saber se você é o que diz ser. Você é correto? Você está falando a verdade? Você pode ser confiável? Se você quer ser feliz em seus relacionamentos e na vida, você tem que aprender a ser uma pessoa confiável e digna de confiança. Como então desenvolver uma reputação de confiança? Primeiro, viva com integridade. Integridade não significa que você é perfeito, significa que você não esconde nada. Você é o bom exemplo, porque as suas ações estão de acordo com as suas palavras. Provérbios 25, verso 13 diz: o mensageiro confiável é como a neve no verão, reanima o espírito do seu senhor. Seus amigos podem confiar que você é a pessoa que se diz ser. Segundo, mantenha suas promessas. Salmos 15, verso 4 diz: ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Isso significa que você mantém uma promessa, mesmo quando descobre que isso vai custar mais do que você pensava. Aprender a viver com integridade e manter as suas promessas vai mostrar aos outros que você pode ser confiável e vai, por sua vez, te fazer uma pessoa muito mais feliz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.